Pessoal, vocês me escutam? Sim. Acho que o Dani que travou ali. Deve estar de volta já já. Iero, é assim que fala seu nome? Iero, legal. De onde você é, mano? Yes, irmão, beleza? Tudo bem por aí? Estou em Porto Seguro, né? Mas de origem de Belo Horizonte. Legal, mano. Quanto tempo você tá por aí? Cara, com o CrossFit Porto Seguro, estou há quase 6 anos, né? Mas eu estou aqui em Porto Seguro há 7 anos e pouco. Não vou nem perguntar se você gosta, porque para ficar 7 anos no lugar tem que gostar, né? Tem que gostar e não tive muita opção. Né? Né? Criei aqui a cultura, eu trouxe o esporte para cá, e aí, depois você cria a comunidade, você não quer largar essa família nunca mais, né? E como que você foi parar, mano? De Minas para Porto Seguro? Como que você foi parar aí? Cara, eu vi que minhas possibilidades em BH estavam... Não que estavam escassas, né? Mas eu estava muito ansioso para, né, criar minha comunidade, né? Então, ia demorar um pouquinho mais, se não for... Então, procurei um lugar que não tinha, né? Para começar a criar a cultura e a comunidade, né? Legal. Mas foi legal essa sua visão, né? A gente não adianta só amar o lugar, não adianta só amar as pessoas, tem que ter a visão do negócio também para saber aonde tem mais chance de dar certo, porque por menor que seja o investimento, é um investimento alto, né? Ah, vou fazer um box super simples. Cara, é uma grana que vai aí, né? Então, exatamente isso. Para investir o que eu investi aqui, em BH não adianta nada, né? Então, tipo assim, em BH, os boxes que estavam abrindo há 5 anos atrás, já tinha que entrar com bastante ergômetro, né? Então, investimento muito alto. Aqui, entrei com 0 ergômetro, né, com básico, né, e deu certo. Que Então, bom, mano. depois de alguns anos que a gente começou a comprar umas bike, nesse último Open que a gente colocou um remo, né, um concept, então dá para ir aos poucos. Em BH não teria como concorrer, né, pequeno, né? Você tem que chegar com os 2 pés juntos, né? Uma visão inteligente. E parabéns por ter dado certo, viu, cara? Porque 6 anos de boxe aí, com certeza absoluta, deu muito certo. Quem sobreviveu à pandemia tá indo bem, né, velho? Valeu. Aí, eu tava falando e tava mutado. Ó, vamos dar então. A galera vai chegando, eu vou aceitando aqui aos poucos. Mas vamos nessa, Guizão. Primeiro, como sempre, obrigado, né? Obrigado por estar aqui, por dedicar esse tempo e, né, em preparar essa apresentação para a galera. Espero que a galera aproveite bem isso. E fica à vontade, a reunião é sua, você toca do jeito que você quiser, tá? Yes, brigadão, Dan. Vamos lá, então. Pessoal, vou abrir uma apresentaçãozinha só para a gente ir guiando junto. Em determinado momento eu não vou mais conseguir ver vocês, mas por favor, me interrompam a qualquer momento para tirarem qualquer dúvida ou mesmo se tiverem uma opinião contrária para a gente discutir junto, tá bom? Deixa eu abrir aqui. Yes. Todos conseguem ver a tela? Agora vocês têm que falar, porque eu não vejo mais vocês. Sim. Yes. Obrigado, meu mano. Pessoal, vamos lá então. O nosso tema de hoje, nossa conversa de hoje é sobre aquecimento específico, mas a ideia da aula de hoje não é que a gente aprenda a montar um aquecimento específico, na verdade é um pouco longe disso. O objetivo dessa nossa conversa é que a gente consiga, de fato, entender qual que é o nosso papel enquanto treinador e quais as partes do aquecimento específico são importantes para que a nossa comunidade não perca. Então, me apresentando para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Donato, eu sou treinador de nível 3 e head coach da Inbox CrossFit aqui na cidade de Bauru. Eu sou especialista em Fisiologia Clínica do Exercício pela UFSCar e agora eu estou me aventurando no mestrado na área de Ciências do Movimento,
Eu estudo saúde cardiovascular em praticantes de CrossFit. Eu estou muito no começo do meu mestrado, eu tenho muita coisa para desenvolver, mas eu ficaria extremamente feliz se após essa aula alguém quiser me chamar para conversar, debater um pouquinho sobre o assunto, porque eu gosto muito de falar de CrossFit a qualquer momento. Então fiquem à vontade para me chamar fora daqui da aula também. Então, pessoal, para a gente começar, aquecimento específico. Alguém, sem medo, gostaria de falar um pouquinho sobre o que é o aquecimento específico? Lembrando que aqui é um lugar seguro e não tem certo ou errado. Ninguém vai querer falar? E Diegão, não quer arriscar alguma coisa aí? Vieram também com você? Ninguém vai, não? Se ninguém for, eu vou. Não vai, Brenão. Não, bom. O Brunão já é assim, na staff, não precisa não. Eu vou ajudar um pouquinho aí. Na verdade, é o Bruno, né? É o Bruno que é você, não. A verdade foi mal, Breno. Tá vendo? Fazendo confusão. É meu gêmeo, o Bruno é meu gêmeo. Mas o Gui, eu acho que é o momento de preparação, né? Muscular, articular, psicológica e gestual dos movimentos que vão ter no treino principal, né? Então, se você for olhar para uma visão biomecânica, você pegar no gesto, né? Nas articulações também é a mesma coisa, o mesmo padrão de movimento. E também aquele momento de você definir qual que é a carga que você vai utilizar, por isso que eu falei preparação psicológica, então algo legal nesse sentido. Né? Top! É isso, Brenão. Alguém tem mais alguma coisa para contribuir? Mas tá certinho, tudo isso que você falou tá muito certo. Gostaria de falar alguma coisa, Iero? Não tem muito o que falar, não, mas só complementar, né? Então, é o momento ali para a gente não entrar no odd como uma loteria, né? Então, é o momento de a gente revisar os movimentos, se possível, ensinar, né, para alguns alunos, né? Dosar cargas, né? Então, fazer build-up, né? Quando o workout é com cargas, né? Então, já consegui observar os alunos, onde que alguns alunos vão precisar de um scale mais específico. Então, é o momento mesmo que a gente faz uma revisão geral, né? Entrar um pouco ali na intensidade, mas com um momento onde a gente consiga ter calma também para poder ensinar, né? Então, é totalmente necessário essa parte do plano de aula. Yes, mais uma resposta muito boa, meninos. Obrigadão, Iero, obrigadão, Breno. Pessoal, é exatamente isso que os meninos falaram. O aquecimento específico é o momento em que a gente garante que a técnica do meu aluno está sendo desenvolvida, ao mesmo tempo em que ela está sendo adequada para o odd que ele vai enfrentar posteriormente a essa parte. Então, nesse momento, a gente tem diversas partes e diversas funções a serem executadas. Mas, de antemão, você tem que pensar que é o momento em que eu vou garantir que os estímulos pretendidos no odd serão atingidos. Tudo bem? E quando que isso vai acontecer? Vocês vão ver que aqui eu tenho uma linha do tempo, que ela vai de 0 a 60 minutos, eu não marquei o tempo aqui, e a gente tem um pontinho do aquecimento específico, que ele fica mais ou menos ali. Por que eu digo mais ou menos? Porque cada aula, o meu aquecimento específico, ele vai ter uma duração diferente. Cada aula, ele vai começar num momento diferente, mas em toda aula, ele tem a mesma importância e ele deve ser levado com muita seriedade. Qual que é o objetivo do meu aquecimento específico? Além de tudo isso que nós discutimos agora, é exatamente fazer com que o treinador trabalhe. Nesse momento, o treinador ele vai utilizar do seu conhecimento para formar o melhor movimento possível, para buscar um treinamento adequado, onde o limiar de treinamento aconteça, para a gente fazer com que o aluno evolua pensando num scaling adequado, para a gente pensar que o aluno atinge um treino seguro, eficiente e eficaz. Então, são diversos pontos que eu gostaria de trazer para vocês nessa conversa, porque às vezes a gente sabe, mas não lembra da importância deles em uma aula nossa. Então, desses itens importantes, eu vou começar pelo ensino. E quando a gente pensa em ensinar, pessoal, a gente não pode simplesmente colocar na nossa cabeça
que vai ensinar de uma maneira e pronto. Isso deixa a forma de aprendizagem do aluno muito suja. Todo movimento ele deve ser baseado em pontos de performance. E os pontos de performance, eles devem ser aprendidos e compreendidos pelo treinador. Porque senão, como que eu vou ensinar uma coisa da minha cabeça? Vamos pegar um movimento que seja um pouco mais simples. Vamos pegar o deadlift. O deadlift não é só pegar a barra, pôr na canela e ficar de pé. Existem várias etapas e pontos importantes que a gente precisa ensinar para o nosso aluno para que ele tenha uma mecânica adequada, para que ele consiga gerar a força certa no momento certo, na articulação certa. Então, é muito importante que o treinador saiba de maneira didática e com base nos ensinamentos da CrossFit o que ensinar. Existem duas formas da gente ensinar, a visual e a verbal. Gui, e a tátil? A tátil, ela entra num momento de correção. E embora em ensinos específicos, como para pessoas sem audição e sem visão, a tátil seja uma maneira, a que a gente mais utiliza no nosso box é a visual e é a verbal. E quando a gente fala em ensino, a gente tem que pensar também em uma boa maneira de demonstrar aquilo que eu estou ensinando. Também pensando nos pontos de performance. Pensar que, por exemplo, no deadlift mesmo, que a minha postura ela tem que ficar neutra, que o meu calcanhar tem que ficar no chão, que eu quero a bunda e o ombro subindo juntos no primeiro momento. Então, se eu for demonstrar, por exemplo, o movimento do deadlift, e eu tenho as costas fechadas, o meu aluno ele vai começar a visualizar isso como algo muito ok de ser feito. Ah, Gui, mas eu brigo com a minha questão postural, eu estou desenvolvendo ela. Eu não posso demonstrar? Não, não é isso. O treinador, como todos os alunos, eles têm pontos a serem trabalhados. Mas durante a demonstração, o que você pode fazer, além de mostrar uma técnica o mais limpa possível, é falar, pessoal, eu gostaria que vocês mantivessem uma postura melhor do que a minha. Ou até mesmo vocês pedirem para um aluno se voluntariar aí lá na frente, alguém que vocês já saibam que tenham uma técnica limpa para vocês utilizarem de exemplo. É muito importante, pessoal, essa parte visual. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em certo momento, eu vi um treinador que ele não conseguia ter a flexão total ali, a movimentação do tornozelo. E quando ele ia demonstrar o agachamento, em um dos pés ele ficava na pontinha do pé. O que começou a acontecer? Os alunos novos, eles começavam a agachar com um dos pés na ponta do pé. E a gente pensa, nossa, parece mentira, mas, cara, a demonstração ela é muito importante por isso. E aí, o que esse professor teve que começar a fazer? Antes de demonstrar o movimento, ele tinha que dar uma paradinha na aula e explicar, pessoal, ó, eu tenho um problema nesse pé, eu não consigo colocar o meu calcanhar no chão, mas eu gostaria que vocês focassem no meu pé que toca o calcanhar no chão. E só a partir dessa simples conversa, ele já conseguiu guiar os alunos para uma maneira adequada de realizarem o movimento posteriormente. Então, muito mais importante do que você mostrar um bom movimento, é você também apontar como deveria ser feito, né? Lógico, evitando o não faça isso. Sempre fale, ao invés de falar não fique na ponta do pé, ponha o calcanhar no chão, diferente do que eu estou fazendo. Que são maneiras mais associativas do seu aluno pegar o que deve ser feito. Tudo bem até aqui? Eu estou indo e voltando aqui para eu olhar vocês e volto para a apresentação e vejo vocês e volto. Fechou. Aí a gente chega na verificação dos movimentos. E, mais uma vez, eu vou bater na parte dos pontos de performance. Pessoal, fica muito mais fácil eu achar uma coisa que eu já sei que existe. Eu não posso simplesmente ficar chamando repetições vazias dos meus alunos sem saber o que eu quero, sem saber o que eu estou procurando. Da mesma forma que cada etapa do movimento, eu preciso focar em uma coisa diferente, né? Não adianta eu sair, tem que olhar tudo. Não, nesse momento eu quero a extensão do quadril, então é nisso que eu vou focar. Mas, obviamente, pessoal, que se o seu aluno está entendendo o quadril corretamente e ele está tendo uma outra falha, obviamente você pode corrigir aquela falha. Não só pode, como deve. Uma forma muito boa de verificar se os movimentos estão tendo algum problema ou não é numa dinâmica da seguinte.
Primeiro de tudo, a gente vai colocar todos os nossos alunos numa posição estática adequada. Então, vai colocar a base de pés onde ela deve estar, dependendo do movimento. A pegada na barra, se a barra for utilizada na pegada adequada, seja a mão para fora da coxa, seja a pegada aberta o suficiente para que a barra bata na linha da cintura, não importa. O ponto de saída estando adequado, a gente consegue evitar que muitos erros aconteçam no momento em que o aluno for fazer o movimento dinâmico, né? Para a gente passar verificando isso, tem uma forma bem legal, que é chamado de 2-1-2. Né? A gente consegue ver 2 alunos na posição estática, corrija-os ou elogie-os, se os movimentos estiverem sendo feitos de maneira correta, e um aluno na posição dinâmica. Alguns treinadores mais avançados, eles conseguem fazer a verificação de falhas técnicas em mais de 2 alunos por vez. Né? Isso pensando numa falha dinâmica. Se você tiver um olhar muito rápido e treinado, ao invés de você fazer o 2-1-2, você pode distribuir o seu olhar um pouco mais rápido, mas para a falha estática, pessoal, é muito importante que você analise friamente 1 a 1. Alguém aqui gostaria de expor alguma coisa com relação a isso? Iero, como que você faz a parte de verificação de erros dos alunos na hora do seu específico? Tô chamando Então, você de falar. Iero, não é pressão não, mano. Então, vamos pensar aqui num ensino mais no clássico, né? E aí eu posso estar circulando por dentro do círculo e observando, né, os pontos de desempenho que eu quero, né? Então, posso começar puxando ali, vou falar que eu vou ensinar o agachamento, demonstro, né? E aí eu peço para todo mundo se posicionar, né? Então, primeiro eu quero ver a posição do corpo, né? A base e a posição do corpo. Então, a gente ajusta os pés aí da galera, observa todo mundo, né? E aí eu começo pedindo a ação do quadril, né? Então, nessa hora, eu vou pedir, né, a posição inicial. Eu já vi todo mundo parado, então nesse aí eu consigo passar olhando todo mundo. Então, nem precisa fazer o 2, eu posso passar girando e ver a posição dos pés de todo mundo. Legal. Né? Aí, quando eu for fazer o dinâmico, né, aí eu vou pedir cada repetição, dependendo do grupo, se for um grupo muito grande, vou tentar pedir uma repetição para cada um. Né? Mas aí eu vou acrescentando pontos de desempenho. Então, se eu quero a primeira ação do quadril, né, peço uma repetição, né, olho para um, né, vejo se está ok, né, elogio o aluno, passo para o próximo, peço a segunda repetição. Né? Se for um grupo muito grande, tento adiantar um pouquinho, né, abro um pouquinho mais minha área de visão, mas aí eu vou adicionando pontos de desempenho que eu quero, né, joelho para fora, né, e pedindo mais repetições. Então, eu vou observando um ponto por ponto. Legal. Bem legal, é isso aí. Muita gente pergunta também se, Gui, a única maneira de eu fazer essa verificação dos alunos é em linha? Não. A melhor maneira de você fazer a correção para o seu aluno é a maneira que funcione para você. Eu, particularmente, prefiro colocar os meus alunos em linha, mas também já trabalhei com a meia-lua, também já trabalhei em círculos, sempre tomando esses cuidados que o Iero falou agora, de passar aluno por aluno, verificar se eles estão, de fato, numa base adequada, e assim vai. Muito bom, Iero. Obrigado, viu? Agora a gente chega, pessoal, aqui para falar um pouquinho sobre correção. Agora sim, eu tenho 3 maneiras de corrigir. Visual, onde eu vou mostrar para o meu aluno como eu quero que ele faça. Verbal, onde eu vou falar. E a tátil, que a gente já vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, é onde eu toco no meu aluno para eu conseguir corrigir o movimento dele. Ambas as dicas, pessoal, elas têm uma característica. Elas precisam ser curtas, fáceis dos alunos realizar, né? Específicas, apontando diretamente para aquilo que você quer que o aluno mude e realizável por ele. Então, não adianta, pessoal, a gente colocar um termo muito técnico, usando palavras específicas da nossa área para um aluno, que muitas vezes nem vai saber o que é, né? Colocar, eu quero que você faça uma rotação externa. Eu já vi muito treinador falando sobre rotação interna, rotação externa. Cara, o aluno vai travar.
o aluno vai travar. Quanto mais simples você falar para ele, mais acessível vai ser para ele corrigir aquilo que você quer, né? E tenham muitas dicas, pessoal, muitas dicas, tanto visuais, quanto verbais, quanto táteis, porque é dessa maneira que você vai conseguir acessar o seu aluno. Porque sempre vai ter um determinado aluno que vai reagir melhor a um tipo de dica. Mas, de forma geral, o que eu gostaria de falar sobre as correções dos movimentos, pessoal? E esse é até um tema um pouco polêmico, porque muita gente discorda, e se vocês discordarem, por favor, eu gostaria que vocês dessem a opinião de vocês. Mas com relação à correção tátil, evitem ao máximo. E eu vou explicar por quê. A correção tátil, em muitos momentos, pensando num joelho, poxa, fazer meu aluno tocar com o joelho na minha mão, o que tem de ruim disso? Eu também concordo que não tem nada ruim, mas não é sobre a gente, é sobre como o aluno vai se sentir. Então, muitas vezes, o aluno ele se sente desconfortável com correções táteis. Então, usem muito, muito mesmo as suas correções verbais e visuais e deixem as táteis para um último momento. Quanto menos a gente toca no aluno, melhor. E não, eu não quero que vocês criem uma barreira com relação a dicas táteis, não é isso que eu quero dizer para vocês, mas eu acredito que a gente possa usar menos do que visuais e verbais. Até porque, quando a gente tem boas correções visuais e verbais, eu posso passar isso para o meu aluno de onde quer que eu esteja, né? Se durante o OD eu estou um pouquinho longe dele e eu falo o que eu quero, na hora ele pode fazer essa correção sem que eu tenha que ir até ele, tocar nele, etc. Tudo bem? Alguém discorda sobre correções táteis? Eu penso um pouco diferente. Fala para nós, por favor, Breno, sem problema nenhum. Eu acho que a dica verbal e visual, ela, igual você falou, acelera o processo, né? Então, permite você, se você conseguir matar ela com a verbal ou com a visual, você vai ter mais oportunidade, mais tempo para ensinar, para corrigir e tudo mais. Mas determinadas interações táteis são interessantes, acho que é para tornar a aula mais atrativa, descontraída, desagradável. Eu gosto muito de usar as dicas táteis que a pessoa não pode tocar, porque você pode usar a tátil como um alvo para você fugir dele ou para você tocar nele, né, no caso, né? Então, acontece muito dos alunos iniciantes num clean, por exemplo, afastarem a barra do corpo, e por mais que você dê as dicas verbais e visuais, ele não está conseguindo, então, geralmente eu paro na frente dele e falo, ó, você não, entendeu? Não encosta a barra em mim, entendeu? Você tem que fazer sem encostar a barra em mim, minha vida depende disso. Então, se você encostar em mim, todo mundo vai pagar ban. Claro, de uma forma descontraída, nada militarizado, né? Legal. Então, isso gera muitas interações. Geralmente no keeping, né? No toast to bar, no swing, no momento do keeping, a pessoa está usando muito a perna. Então, fala, se você me chutar, os alunos vão ficar sem professor. Legal. Então, esse tipo de interação eu acho interessante para dar uma descontraída na aula e o aluno acaba que leva para ele, não? Ele ri com aquele momento, ele aprende e sempre dá certo, né? Ninguém nunca me acertou. Obrigado, viu, Breno? E eu gostei da sua contribuição, e essas que você disse eu concordo com todas. Eu concordo com todas. Ítalo, gostaria de falar também? Opa, tá Opa, escutando, hein? tô sim, meu mano, tudo bem? Tudo bem. Então, eu desenvolvi hoje comigo, depois de 7 anos dando aula, eu acho que é muito de você conhecer cada aluno seu também, né? Lógico que tem a ordem de importância sobre as dicas, eu vou sempre pela ordem, né? Primeiro o visual, na verdade, primeiro verbal, depois eu lanço uma visual, e por último, no último recurso mesmo, aí seria uma tátil. Yes. Porém, tipo assim, é uma parada de você identificar. Por exemplo, ontem mesmo foi um dia de squat e tinha uma treinadora que estava comigo, a gente fica em 2 ali na aula, e ela falando para a menina descer mais, agachar mais, e ela não estava entendendo, tá? Então eu peguei, já cheguei ali do lado dela, com licença e tal, faz assim, aí eu agachei bastante, fiquei lá embaixo, ela conseguiu, porque através do visual, né? Então eu cheguei já falando já para essa outra treinadora, falando assim, ó, essa pessoa é mais visual. Então, no passar das aulas, assim, quando tiver aulas futuras, eu já sei que ela é visual. Então, eu consigo hoje pegar cada aluno ali e entender, esse é visual, esse é mais verbal.
mas eu deixo sempre por último, no último caso mesmo. Toca a barra aqui na minha mão, toca o seu cotovelo aqui na minha mão. Tipo, mais a pegada ali do nível 2, por exemplo, né? Então, acho que é mais saber a comunidade, eu concordo com vocês, tá tudo certinho. Obrigado, Ítalo. Gostei também do que você falou. E é isso, é muito da gente sentir até que ponto... Tchau, mãe. É muito da gente sentir também até que ponto a gente pode chegar ou não, mas sempre mantendo, óbvio, a linha do respeito, a linha do cuidado, que eu tenho certeza que todos aqui tomam muito cuidado com isso. E como eu falei, eu não quero que vocês criem uma barreira para dicas táteis, pelo amor de Deus, não é isso. Se elas existem, é porque elas devem ser usadas. Mas é só... Pode falar, Ítalo. Só uma coisinha rapidão aí. É uma coisa que eu achei muito interessante, que eu aprendi isso no nível online em 2019 com o Vitor Morris e o Ricardinho, que, tipo assim, eles falam uma parada que faz muito sentido, que é, por exemplo, aqui no Brasil é até de boa, quando eles estão ensinando o keeping, eles até demonstram você ficar assim, porque se fosse nos Estados Unidos, por exemplo, já é considerado um assédio, né? Enfim, hoje eu consigo corrigir muito mais quando é, por exemplo, que o parceiro falou aí do keeping toast to bar. Eu costumo fazer uma adaptação que eu pego 2 abmats, faço em dupla, toca no abmat aqui, toca no abmat aqui, pá. Então é uma forma da gente utilizar menos as mãos e mais objetos, igual o PVC, toca aqui no PVC, sei lá. Acho que é uma forma menos agressiva, assim, né? Legal, mano. Top, obrigado pela contribuição. E é isso. Mas voltando, não é, pelo amor de Deus, não deixem de usar dicas táteis. Mas tomem cuidado. É só uma dica de quem quer o bem de vocês. Agora, mais voltando para os itens importantes, pessoal, do aquecimento específico, olha que legal. Tem o scaling, que eu acho, se eu não me engano, o Iero conversou lá no começo, comentou com a gente lá no começo, sobre adaptação adequada para que ele treine de maneira adequada, né? E a gente vai atingir os estímulos pretendidos. E para isso, pessoal, um bom scaling no aquecimento específico é extremamente importante. E quando eu falo em scaling, a gente tem aquelas variáveis, até mesmo do número de repetições, da carga que vai ser utilizada, até mesmo do tempo e o movimento. Mas quando a gente fala em movimento, eu quero que fique bem claro que o papel do scaling é desafiar o aluno na medida certa. Como assim, Gui? Vamos pensar num movimento que gere talvez um pouco mais de dificuldade para quem não tem tanta mobilidade de ombro ou uma mobilidade torácica. Vamos pensar um overhead squat. Eu já vi muitos treinadores que na hora do odd tiram o overhead squat de um aluno e colocam para ele um back squat, pensando que estão trabalhando membros inferiores da mesma maneira. Mas por que, pessoal, que fazer isso para um aluno é prejudicial? Alguém gostaria de responder? Ele não trabalha estabilidade de ombro, né? Overhead, né? Yes, Breno. Mais alguém? É a função mesmo, né? Então você está tirando, né, até o caminho que a barra vai fazer também. Então realmente está substituindo o movimento, né? Yes, exatamente. Foram duas respostas muito boas e é isso. Pessoal, eu vou deixar de fazer um trabalho de estabilização com ele, mas o principal, eu vou deixar de atacar a dificuldade. Se ele deixar de atacar a dificuldade no scaling dele, me diz uma coisa, quando é que ele vai aprender o movimento? Ah, vai lá na sua casa, pega um cabo de vassoura e fica treinando. Cara, eu já escutei isso. E vocês conseguem entender o quão ruim é eu não ensinar o meu aluno, não permitir que ele trabalhe como ele deve durante a aula? Porque é até legal, cara, você pode sim treinar na sua casa com um cabo de vassoura se você quiser. Mas o momento de treinar e o momento dele ser assistido é ali que eu vou corrigir e ajudar ele a mudar de nível. Ah, Gui, mas aí ele tem uma lesão de ombro. Opa, aí a gente vai entrar nesse scaling de movimento, que é, em casos de lesão ou limitações, aí a gente pode mudar o movimento. E a própria CrossFit diz isso. Mas eu colocaria sempre a mudança da amplitude do movimento, do padrão de movimento, a mudança em último caso, tá? Porque existem várias maneiras de também trabalhar o overhead squat, sendo que tem um dos membros bons, né? Pode fazer um overhead squat com um dos membros, um dos braços, ou pode fazer apenas com o PVC, que vai permitir com que ele trabalhe o movimento da mesma maneira, com um pouco menos de intensidade, mas também vai fazer com que a longo prazo ele se desenvolva. E lembrar sempre, ter sempre em mente, pessoal, que o papel do scaling
é tirar o aluno de onde ele está e levar, criar uma ponte para que, ao longo do tempo, ele se desenvolva de maneira segura e consiga chegar no movimento que ele precisa fazer. E isso também vale para pull-ups, isso vale para ring muscle-ups, né? Isso vale para handstand push-ups. Criar a adaptação ideal para aquele aluno. Por exemplo, vamos pensar para um pull-up. Todo mundo concorda que, isso inclusive é uma recomendação da CrossFit, que antes de trabalhar em movimentos com o keeping, o aluno deveria desempenhar aquele movimento na força? Todos concordam? Sim, né? Uhum. Vai desenvolver um trabalho de proteção articular, vai desenvolver um trabalho de força muscular. Tudo isso torna ele mais seguro para fazer um movimento no keeping. Agora vamos supor, o meu aluno não faz o pull-up, então eu vou jogar ele embaixo da argola, porque ele vai ganhar força. Mas aí que entra o scaling adequado para cada aluno. E se o aluno já tiver força, por que eu vou colocar ele para remar na argola? Eu vou estar criando a ponte para chegar até o movimento que ele precisa? Não, a minha abordagem ali para ele tem que ser diferente. Se ele já tem um strict pull-up, talvez seja o momento, sim, de trabalhar com ele um jumping pull-up da caixa para ele ter uma melhor coordenação, né? Existem outras maneiras. Assim como se o aluno já faz bem o movimento na caixa, mas ele não faz um strict pull-up, colocá-lo na argola para que ele consiga fazer esse trabalho de força para até mesmo proteger a musculatura dele. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Scaling individual para cada aluno, né? A gente até vê algumas recomendações. Olha, RX vai fazer assim, intermediário vai fazer assim, scaling vai fazer assim. Eu não acho de total errado, porque ele é uma referência para treinadores e alunos. Mas a gente tem que lembrar sempre que o scaling é adequado para cada um. E a gente vai acabar fugindo muito do assunto, então eu vou parar o scaling aqui. Tudo bem? Ô, Guilherme, só para dar uma contribuição para tudo. Claro, Breno. Até aprendi isso com o coach Bergman, mas no overhead squat eu usei e funcionou quando eu comecei a usar aqui o overhead lunge ou afundo com a barra acima da cabeça. Yes. Porque assim, geralmente eram alunos que sabiam agachar, mas não conseguiam ter mobilidade, mas no lunge permite isso para eles. Então, split snatch, por exemplo, tinha um aluno que não conseguia fazer overhead squat de jeito nenhum. Aí, faz um split snatch, entendeu? E aí, o cara dá muito certo, entendeu? Porque ele começa a ir trabalhando, de repente ele fez o primeiro overhead squat dele. Até ganhou uma plaquinha aqui quando ele fez o primeiro overhead squat, porque nunca tinha feito. Então achei essa adaptação interessante. Obrigado, Breno. É isso mesmo, Ítalo, é exatamente isso. Cada treinador tem que ter as cartas na manga, mas é muito importante o conhecimento próximo do nosso aluno, da nossa comunidade, para a gente saber como e onde atacar. Eu não vejo nenhum problema fazer um overhead lunge, como o Breno disse, desde que eu não fuja da dificuldade dele, desde que eu também faça ele trabalhar em cima da dificuldade dele, que é o overhead squat. Porque senão, se a gente sempre ficar buscando outras alternativas, a gente acaba fugindo do movimento em si. Mas também é muito bem-vindo e não tem problema, a gente só tem que tomar cuidado quando e com a frequência que a gente faz isso, tá bom, Breno? Sim, não pode ser sempre, né? Exato. Na verdade, a gente usou uma overhead lunge por um tempo como uma ponte para ele conseguir overhead, mas logo depois ele voltou para o overhead squat. Muito bom, mano. É isso. É exatamente isso. Agora a gente chega a mais uma parte importante ali que envolve o aquecimento específico. Threshold training. O que é isso, Gui? Limiar de treinamento. Ainda não me ajudou. Beleza. Limiar de treinamento, pessoal, é onde a gente pensa em um equilíbrio entre a mecânica que o meu aluno está me entregando no movimento dele e a intensidade do treinamento. E tem que ser muito claro que sempre que a intensidade do treino for aumentada, em carga, em velocidade, em repetições, a mecânica ela tende a ser um pouco alterada. E aí que entra o conhecimento, o estudo do treinador, para que a gente consiga manter esse equilíbrio de forma que o seu aluno não perca com isso. Como assim, Gui?
Se o meu aluno está mantendo o movimento dele de maneira inadequada, talvez a abordagem, a carga ou o número de repetições ali não seja legal para ele, né? Vamos pensar ali que ele está fazendo um deadlift com 100 quilos. Ah, a barra está subindo todas as vezes. Beleza, mas como a barra está subindo? Não é simplesmente ficar de pé com ela. Ele está conseguindo manter o peso no calcanhar? Ele está mantendo a barra perto do corpo? A curvatura lombar está adequada? E isso se estende para outros movimentos também. Não é só sobre o conseguir fazer, é sobre o como ele está fazendo. Da mesma forma que, muitas vezes, se o treino está pedindo uma carga X e ele está com um valor abaixo, mas está executando bem, por que não aumentar um pouquinho a intensidade se ele está mantendo os pontos de performance e o treino dele está seguro? Muitas vezes a gente pensa em adaptações que removam coisas, né? Obrigado, Ítalo, é isso. Muitas vezes a gente pensa em adaptações que removem coisas, mas não. Muitas vezes as adaptações precisam sim fazer com que ele dê um passo à frente para a intensidade. E aí que entra a proximidade nossa com o aluno, o conhecimento dos pontos de performance, a gente saber o que aquele aluno consegue me entregar. E quando o aluno for novo, se for um aluno que já treina, veio de um outro box para você, não ter problema nenhum em você limitar algumas coisas para conhecer ele melhor. Porque eu até tenho uma frase que já me chamaram a atenção disso, mas é uma frase que ainda assim eu levo comigo, de a gente precisa ser um treinador chato. E quando eu digo chato, não é desrespeitoso, é um chato no sentido criterioso, mas um criterioso onde você reconhece o esforço do seu aluno, ao mesmo tempo em que você não está satisfeito com o que ele está fazendo. Porque aí a gente entra num ponto chamado virtuosidade. Eu já tive alguns problemas com a minha comunidade, não tenho problema nenhum em falar isso, que os meus alunos ficavam chateados com a cobrança que eu tinha, mesmo quando eles já dominavam o movimento. De coisas assim, nossa, Gui, mas mesmo assim não tá bom? E tipo, a realidade é que não, que a gente consegue melhorar um pouco mais o seu movimento. Mas isso não quer dizer que o seu movimento não seja bom, isso não quer dizer que você não esteja desempenhando bem o movimento. Só quer dizer que eu quero que você faça o seu movimento de maneira mais limpa possível, para que você consiga me entregar mais e mais rápido. O treinador, eu já libero para você falar, tá, Ítalo? Só um pouquinho. O treinador, pessoal, antes de mais nada, lógico, tem que ser respeitoso, tem que ser sorridente, mas antes dele ser o treinador brincalhão, ele tem que ser o treinador que sabe o que está fazendo. Porque o treinador brincalhão, ele segura o aluno até um determinado momento. Mas a partir do momento em que o aluno não está evoluindo ou está se machucando, o treinador brincalhão não é mais reconhecido pela sua comunidade. E é aí que a gente começa a perder cliente, é aí que a gente começa a ter lesão. E isso eu falo como proprietário da Inbox CrossFit. Hoje, eu não tenho o melhor espaço da minha cidade, longe disso, eu não tenho o maior box, eu não tenho 20 remos, gostaria, quem sabe um dia, não tenho, mas o que eu consigo oferecer hoje para os meus alunos é uma boa aula. E é isso que eu consigo fazer, que eu tenho conseguido fazer com que a empresa cresça, com que o número de alunos aumente, com que a minha comunidade se mova bem, tá? Pode falar, então. Opa, só contribuindo aí, eu acho que eu até lembrei de uma reunião que a Fran puxou aqui relacionada à virtuosidade também, né? Equilíbrio entre elogios e críticas. Então, é esse momento onde a gente tem que saber ter aquela dica sanduíche, né? De você elogiar, criticar e terminar com elogio. Então, reconhecer o esforço do aluno e, ao mesmo tempo, pedir que você está construindo uma coisa de cada vez. E entra aquele momento também que a gente tem que ter aquela ideia de que, até o Sérgio Landim falou isso no CAT uma vez que eu achei muito interessante, foi sobre nenhum aluno pode fazer com que a gente limite nossa capacidade de melhorar ele, né? Então, por exemplo, acontece muito em vários boxes isso, um aluno seu, ele que geralmente é mais avançado, você deixar ele mais em stand-by, isso não pode acontecer, ele sempre vai ter, assim como você está dando uma aula e chegar o Guimalheiros na sua aula, sei lá, você tem que saber, ou tanto fazer um scale-up para ele, quanto você saber o que melhorar ali, tem alguma coisa para melhorar, ninguém é perfeito, né? Então, é muito legal, e aí, para finalizar aqui, tem aquela frase do Sérgio Landim também, que eu achei foda, né? Ele fala sobre os estudos, né? Que, tipo, teoria sem prática é utopia, né? E prática sem teoria é responsabilidade, na real.
É isso. Yes, que top, Ítalo. É exatamente isso, cara. É exatamente isso. É a gente se manter em constante estudo, porque sempre vai ter um aluno com alguma particularidade que vai ser mais difícil da gente conseguir acessar. E a maneira da gente colocar todo esse estudo, fazer esse estudo valer é colocando em prática. Foi muito bom isso que você falou. Obrigado, Ítalo, pela contribuição. E é isso, meu mano. Tava falando sem o microfone aqui. Eu percebi. A parte do agradecimento do Ítalo foi, né? Acho que foi. Fechou. Obrigadão aí, Ítalo, se eu travei o microfone antes. E aí, pessoal, a gente chega em mais uma coisa que está associada ao aquecimento específico e que eu vejo que muitos lugares não utilizam, mas quem não utiliza isso está perdendo uma ferramenta de prova real muito importante. Vocês lembram da prova real lá em matemática? Onde a gente confirma se aquilo que a gente fez está certo? É o mini round, pessoal. Então, o mini round, o momento dele antecede ao odd. É quando a gente já ensinou a técnica, nós já corrigimos. Antes disso, se eu tiver carga, até mais, a gente teve o build-up, como o Iero comentou com a gente, né? O build-up de carga, mas a gente precisa, de fato, entender se as adaptações que eu propus para ele, para aquele dia, estão atingindo os estímulos pretendidos, né? Então, como que eu vejo isso? Eu coloco um round com um número menor de repetições e eu espero que ele complete aquele número de repetições dentro de um tempo que eu vou estipular. Então, vamos pensar, eu coloco para ele ali realizar 10 deadlifts, homens 60 quilos, mulheres 35, e 10 chest to bar. E vamos supor que já contando com os tempos de transição, eu espero que ele consiga realizar esses movimentos aí em até 1 minuto e 15, 1 minuto e 20. Beleza, eu soltei. Agora vamos nos atentar. Esse meu aluno me entregou em 1 minuto e 15, mas ele quebrou 3 vezes o peito na barra e ele perdeu todo o movimento para a ponta do pé. Mas ele completou no 1 minuto e 15. Essa é a adaptação ideal para ele? Não. Não é a adaptação ideal para ele. Lógico, existem muitos pontos ali a gente avaliar, né? Como, por exemplo, ele caiu para a ponta do pé. Será que a dificuldade dele está em estabelecer o equilíbrio do plano frontal? Ou realmente a carga não está adequada para aquele momento? E o peito na barra, por que ele quebrou tanto? São coisas que a gente precisa estar ali, analisando, para que a gente consiga corrigir. Para que eu vou corrigir isso após o mini round? Para eu atingir os estímulos pretendidos. Porque lá no odd, eu tenho algo a ser atingido. Seja um intervalo de tempo que eu quero que eles atinjam, seja um número de rounds que eu quero que eles atinjam, mas eles precisam estar ali perto do que eu quero. Dentro do que eu quero, na verdade. Pode falar, Iero. Isso, é só contribuir mesmo, né? Então, eu uso muito o mini round, até o build-up, dependendo, ele também serve como um mini round, né? Você vai encaixar ali o estímulo, isso aqui é séries unbroken, e tudo mais. Muito do mini round é em relação ao gerenciamento de grupo. Então, por exemplo, às vezes todo mundo acha que tá tudo ok, né? O coach acha que tá tudo ok, solta o odd, e aí o pessoal começa a brigar com qual barra de pull-up vai usar, qual argola vai usar, qual corda vai subir, né? E fica aquela confusão, aquele caos, né? Então, a gente pode usar o mini round também para já estabelecer, né? Ó, essa barra vai ficar comigo, essa aqui comigo, vamos testar agora se vai dar certo, se vai rodar direito, até se for ter um treino que vai ter que revezar o material, né? Se vai dar certo isso também, né? Então, o mini round funciona muito bem para evitar incêndio, né? Sim, exatamente. Inclusive, se eu não me engano, é o meu próximo ponto. Pum, chegou. Você antecipou aí um pouquinho, mas que bom, mano. Que bom que a gente está alinhado aí em pensamento. Que é exatamente isso, pessoal. Eu vou até passar para esse slide mais rápido, que é o que o Iero falou. Esse mini round, ele vai servir justamente para a gente entender se o layout da sala está funcionando. Por quê? Além dessa questão de divisão de materiais, que é muito importante, eu preciso ver se a forma que as barras estão estabelecidas ou que os alunos estão vai ser segura para eles. Se eles não estão muito perto, se eles não vão se trombar demais nas estações, porque se tudo isso acontecer de maneira negativa, o estímulo pretendido também vai ser prejudicado.
porque vai ficar muito tempo aguardando, ou o aluno pode se machucar por a barra estar muito perto. Vídeo de tragédia no Instagram, nas redes sociais, é o que a gente mais vê. Eu odeio, cara. Eu até dou bronquinha lá no grupo da Inbox quando mandam. Mas é o que a gente mais vê. E por quê? Eu vou abrir uma janelinha para a gente pensar aqui, que é o seguinte, pessoal. A segurança da sala, tudo bem, tem aluno que vacila, eu concordo. Que larga a barra e vai. Só que é a sua aula. A segurança do aluno está nas suas mãos. Você tem que ser responsável pelo local adequado do material, para onde eles vão transitar. Tudo isso é sua responsabilidade. Então, a gente também precisa estudar como vai ser a dinâmica, como vai ser o layout da sala. E não dá para fazer isso na hora, pessoal. Não dá. Na verdade, nada do que a gente comentou aqui até agora a gente consegue fazer na hora. A gente precisa estudar. A gente precisa ver o material da aula. A gente precisa preparar a aula para entregar um trabalho com qualidade. E a gente tem uma ferramenta muito legal, que é o CAP, né? Lá na Inbox, a gente segue o CAP. Às vezes a gente faz uma alteraçãozinha ou outra, mas a gente segue. E lá é muito legal que é tudo muito bem esmiuçado, tudo muito bem explicado de como deve fazer. E aí é muito legal porque às vezes a gente está lá trabalhando, dando uma estudada no CAP, e os alunos chegam, nossa, guia, tudo isso? Cara. Não é, nosso trabalho não é soltar o relógio e tem muita coisa, tem muito conhecimento, tem muito ponto importante para a gente abordar, vocês não concordam? Só que nem todo mundo concorda com isso. E as pessoas que não concordam são aquelas que a gente tem que ficar assim, ó. Ah, você não concorda? Então tá bom. Porque o treinador que não concorda que o papel dele é extremamente importante e que exige constante conhecimento, cara, com o perdão da palavra, eu não sei nem se dá para ser chamado de treinador. Antigamente a gente chamava de professor rola-bola, né? Que era aquele professor de educação física que rolava a bola e falava, vai, joga aí. Adorava o meu, como pessoa, um ser humano maravilhoso. Mas não está entregando o melhor que o aluno pode receber. Fala para nós aí, Ítalo. O que você pensa disso? Cara, então, só para quebrar o gelo também, eu sou um tipo de cara que prezo muito sobre o layout, né? Da gente programar e... Cara, desde quando eu fiz autoescola eu aprendi sobre essa parada, ter possíveis situações adversas, né? Você prever as paradas e tal. Então, se é um dia de um heavy day, sei lá, um levantamento, cara, não tem como eu deixar todo mundo um atrás do outro para uma repetição. Inclusive, eu vejo até uns amigos meus postam assim lá da minha cidade, fazendo um snatch, cara, e um banco atrás, uma caixa. Eu mando logo mensagem, ô, mano, massa snatch aí, beleza, né? Mas, porra, tira esse negócio aí de trás, cara. Tipo, parece que o pessoal nunca assistiu Premonição, né? Cara com isso. É só isso. É exatamente isso, mano. Que é perigoso. É perigoso barras próximas, né? Barras próximas são perigosas, sala cheia é perigoso, mas é perigoso para quem não tem o controle, né? Andar na rua é perigoso, né? Mas quando a gente consegue ter tudo sob controle, tudo estruturado e organizado, os riscos diminuem muito. E aí a gente chega num ponto que eu vou falar aqui no próximo slide. Segurança, eficiência e eficácia. Quando a gente trabalha tudo isso que a gente conversou na conversa de hoje, quando a gente trabalha tudo isso, a gente traz um treino seguro para os nossos alunos, onde a gente vai ter menos força de cisilhamento durante os movimentos, articulação no lugar certo, músculo trabalhando e desempenhando a força que ele tem que fazer, alunos que não se machucam, que estão sempre voltando, alunos que estão evoluindo a longo prazo, alunos que estão obtendo resultado, né? Porque o que é o mais importante? É o aluno estar condicionado. Se ele está condicionado, ele vai estar saudável, ele vai se movimentar bem, ele vai envelhecer com saúde. E tudo isso é muito importante. E uma coisa que a gente tem que se atentar é o seguinte, muito aluno às vezes vem e fala, eu vou fazer musculação para melhorar meu treino, eu vou fazer pilates para melhorar minha mobilidade. O que a gente tem que ter na nossa cabeça é que o aluno fazer musculação ou fazer pilates não é errado. A gente precisa parar com essa concorrência. Não é errado, tá tudo bem. O problema é quando ele não consegue atingir isso dentro da aula. Por que ele não está atingindo isso na minha aula? Por que meu aluno não está ficando mais forte? Por que meu aluno não está conseguindo desenvolver os movimentos dele? Por que meu aluno não está melhorando a mobilidade se a gente está sempre lá trabalhando ela? Aí você tem que parar e tentar entender, né? E box, que tem uma cultura muito forte sobre a pirâmide de alimentação, sobre a questão do estímulo pretendido ser sempre atingido, box que tem essa cultura, os alunos vão naturalmente se desenvolver.
Agora, se ele não está se desenvolvendo, a gente precisa parar e entender o que está acontecendo. Muitas vezes, vocês estão trabalhando, nós estamos trabalhando de maneira muito certinha, mas o aluno, às vezes, não está evoluindo porque ele não treina, né? Não vai treinar com uma certa frequência, ou ele não se alimenta tão bem. Tudo isso vai prejudicar no fitness, no condicionamento dele, né? Então, é muito importante a gente pensar isso também. Deixa eu passar mais um slide. Quanto tempo deve durar o aquecimento específico? É mais ou menos aquilo que a gente conversou no primeiro momento lá da aula. Ele varia muito de acordo com a duração do seu WOD e com a especificidade técnica dos movimentos. Então, o que a gente pensa? Quanto maior a duração do meu WOD, menor vai ser a duração do meu aquecimento específico. Isso não quer dizer que eu vou deixar de trabalhar o meu aquecimento específico. Não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. Tá? Mas, de qualquer maneira, os treinos da CrossFit, eles ficam, em sua grande maioria, de 10 até 18, 19 minutos. Então, em todos os treinos, a gente tem, sim, tempo suficiente para trabalhar de maneira adequada as técnicas do aluno. Tudo bem? Ah, Gui, mas o que você quer dizer com treinos longos? Olha, eu não estou querendo nem dizer treinos de 20, 22 minutos. Eu quero dizer treinos longos de 30 minutos, de 35 minutos. Isso já dificulta um pouco mais o aquecimento específico, mas isso não quer dizer que ele não deva ser trabalhado com eficiência, tudo bem? Agora uma pergunta aqui, que para quem estuda muito sobre CrossFit vai falar assim, nossa, Gui, que pergunta tonta. Mas, cara, não é, e ela acontece mais do que vocês imaginam. Posso trocar o aquecimento específico por outros ódios ou fortalecimentos? Porque eu tenho meu aluno que ele já faz todos os movimentos. Ele já faz tudo, ele já faz muscle-up, ele faz squat snatch. E eu sinto que ele fica desmotivado no aquecimento específico. Posso trocar por um outro odd para ele? Principalmente, essa pergunta vem muito no Heavy Day, né? Tem Heavy Day, vou colocar um odd antes do Heavy Day ou depois. Ou vamos colocar um trabalho de força. E, cara, a resposta é não, porque entra a questão da virtuosidade que a gente já conversou. Todo mundo tem o que melhorar. Todo mundo, qualquer aluno. Seja ele avançado, seja ele intermediário, iniciante, sejam os professores. Qualquer um, todo mundo tem o que melhorar. E se eu tirar essa parte da aula que tem essa importância tão grande, como que eu vou garantir que ele se desenvolva, que o estímulo pretendido aconteça durante o WOD, que o treinamento seja seguro? Então, a resposta tem que ser sempre não. O aquecimento específico ele tem que sempre acontecer. E é nesse momento em que a gente se prova como treinador, que a gente, de fato, consegue ter acesso se nós estamos estudando, se a gente está se desenvolvendo, se eu estou conseguindo melhorar minha comunidade, se minha comunidade está aprendendo, se eu conseguir permitir com que os meus alunos atinjam o estímulo pretendido do treino. É tudo isso. Então, não, a resposta é sempre não. A resposta é sempre não, não, não. O aquecimento específico tem que acontecer. Tudo bem? E aí a gente vem aqui. Como que é no seu box? Sempre teve aquecimento específico ou não? Eu comecei a colocar aquecimento específico depois que eu comecei a estudar. Alguém gostaria de relatar alguma coisa um pouquinho breve para eu não ferrar com o Dani aqui no horário? Pode falar, Douglas, por favor. E aí, Gui, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, meu mano, e com você? Tudo certo, prazer falar com você. Prazer Cara, meu. tentar ser breve aqui. Na verdade, assim, a gente aqui no box, nosso box, ele tá vai fazer 5 anos agora, né? A gente começou em 2019. Mas antes disso, todo o contato que eu tive com o CrossFit sempre foi dessa forma que você me falou, né? Sempre tinha alguma coisa antes do WOD. E aí, quando a gente abriu, como eu sempre tive essa percepção, foi a primeira coisa que a gente fez foi trabalhar desse jeito. Quando que a minha cabeça mudou? Para ser bem sério para você, quando eu fiz o meu nível 2, depois no nível 2. E aí, no nível 2, né, eu tive contato ali, foi o Vitor e o Yobst, tava. E aí, cara, aquilo ali abriu minha cabeça de uma forma, assim, que, né, foi absurda. Aí eu cheguei, né, conversei com a equipe, todo mundo, falei, galera, a gente vai começar a trabalhar isso. Até então a gente nem fazia os Heavy Days, só para você ter uma ideia, né? Então foi um divisor de águas aí na minha vida e na vida do boxe. Hoje é 100%, todo mundo adora Heavy Day, a galera curte bastante. E só para dar um adendo aí para finalizar,
sobre o que você falou ali do aquecimento específico. Por exemplo, ontem a gente tinha Bar Muscle Up no Watch. E a gente tinha, nas turmas, tem muitos alunos novos e alunos um pouco mais avançados. E como que a gente divide essa aula? A gente trabalha aqui com pelo menos 2 treinadores. Alguns horários a gente tem 3. A gente separa a turma de uma forma que as pessoas que nunca fizeram uma técnica de Bar Muscle Up, a gente faz um trabalho mais básico, a gente usa aquela barra baixa amarrada no rack, a gente faz a caixa. E para a galera que já faz, a gente dá um ensino de como você entrar na barra para fazer um Bar Muscle Up. Então, em vez de eu entrar embaixo da barra, começar a balançar 3, 4 vezes para subir, por que você não entra mais atrás, já faz o rolo, abre no ar e entra? E a gente sempre está trabalhando assim agora. E foi muito bom, porque aí essa pessoa que é mais avançada, ela não tem a percepção de que, isso aqui está muito chato, isso aqui eu já sei fazer. Então foi uma sacada que a gente teve, que muita gente deve fazer assim também, e deu super certo aqui. Legal. Douglas, brigadão pela contribuição. E, cara, eu fiquei muito feliz com esse seu relato, porque o problema não é quando a gente reconhece que algo precisa ser melhorado. Cara, isso nunca vai ser um problema, e eu acho que a gente não tem que julgar ninguém. Acho que o problema é quando a gente reconhece e não quer mudar. E é muito legal, cara. Para quem está buscando estudo, para quem está aqui, por exemplo, hoje, tentando melhorar em alguma coisa para sua comunidade, esse é o passo, essa a virada de chave que a gente precisa. E que bom, mano, e que bom que você está cada vez mais próximo do que é o CrossFit de verdade, e tá continuando aí se esforçando, e é isso, o caminho é esse, cara. Parabéns mesmo. Eu agradeço bastante. Obrigado. Tamo junto. Pessoal, eu encerro aqui Boa, Douglinhas. o nosso bate-papo. Queria agradecer de novo a oportunidade com o Dani. Obrigadão, viu, Dani? Tamo juntão, foi bem legal. Eu coloco as minhas redes sociais aí para vocês, se vocês quiserem bater um papo comigo, tirar alguma dúvida, eu adoro falar sobre CrossFit. E o meu e-mail pessoal também. Pode falar, Douglas. E, cara, acho que eu apertei sem querer, perdão. Eita, não tem problema. E, pessoal, eu havia pedido para o Dani, antes da gente iniciar a aula, eu queria só fazer uma lembrança rapidinha para vocês. Acho que está todo mundo tendo acesso ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul, é uma situação bem triste. Tem muitos bots passando por muitas dificuldades, tem muitos amigos nossos que estão juntando sua comunidade para conseguir ajudar o próximo. E nós temos alguns treinadores de lá que estão se juntando para tentar trazer certo conforto, certa melhoria para essa galera. E eu vou ler rapidamente quais são, né, que é a CrossFit Patrão, a CrossFit Taura Superforce, a Grol CrossFit, a CrossFit Canoas, CrossFit Vento Norte e a Duck CrossFit. Com a permissão do Dani, eu vou colocar o contato desses bots lá no nosso grupo, para que quem puder, quem conseguir ajudar de alguma maneira que seja, por favor, ajude quem conseguir se juntar aí no box, vamos dar uma força para quem está precisando, tá bom? Vamos mostrar a nossa comunidade agora. Aí. Yes, show demais. É isso aí, galera. Vamos ajudar bastante do jeito que a gente consegue. Top. Guizão, obrigado. Foi top, hein? Fiquei aqui escutando de cantinho e show demais. A reunião gravada, depois vai estar no YouTube essa semana ainda, tá? Tamo juntão, galera. Obrigado. Estaremos aqui daqui 15 dias com um novo convidado. Fechou? Obrigado. Valeu. Bom dia, bom resto de semana. Valeu, pessoal. Tamo Abraço. juntão. Tchau, tchau, gente.